O Afundanço. Sejam bem-vindos a um dos últimos programas de 2024 de O Afundanço, um espaço que procura dar visibilidade a matérias que normalmente não têm grande atenção dos canais noticiosos mais tradicionais. Tem sido esta a minha aposta e vou continuar no próximo ano a lutar para que cada vez mais pessoas saibam que o basquetebol no sul do país continua vivo e de saúde. O meu nome é Luís Janes e, como de costume, cá estou para falar sobre o que se passou com as equipas acompanhadas por este programa durante a semana passada. Após isso, vamos dar uma vista de olhos aos compromissos do próximo fim de semana. Vamos então começar com... E, como o Afundanço é um espaço que preza muito o tradicional, vamos começar, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal continua com a sua senda de maus resultados. Desta vez foi até a casa do Jogueira e foi derrotado por 100-91. Nesta competição, que continua a ser liderada pelo Benfica, única equipa ainda invicta, que segue com 7 jogos, 7 vitórias e 14 pontos, o Imortal continua no 12º e último lugar, isolado, com 7 jogos, 7 derrotas e 7 pontos. A situação do Imortal só não é mais preocupante porque esta fase ainda não vai ser decisiva, mas não é fácil. Vamos mudar de género e vamos falar da Liga Betclic feminina, onde o Imortal conseguiu uma muito surpreendente para mim vitória sobre o Benfica por 77-68, um resultado que eu francamente não estava nada à espera. E após este resultado, a classificação desta competição ficou assim definida. O Jogueira de Aveiro apossou-se novamente no primeiro lugar, fruto da escorregadela do Benfica, seguindo nesta altura com 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota e 19 pontos. O Imortal, mesmo vencendo, manteve o 8º lugar com 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 15 pontos. Os mesmos que a Sportiva, com menos um jogo, a Quinta dos Lobos e o Basquete de Barcelos. Grande semana para a equipa do Imortal. Um jogo fora contra a Sanjonense com vitória e outro em casa perante a forte equipa do Benfica, também uma vitória. Os meus sinceros parabéns. Vamos descer um degrau, vamos falar da Pro Liga, onde só houve um jogo. O Imortal Sub-23 deslocou-se até a casa do Clube de Basquete Caluz e foi derrotado por 60-47. Na classificação desta competição, temos o Imortal, que mesmo derrotado mantém o primeiro lugar, embora agora empatado com o Cabo Madeira, sendo que a equipa de Albufeira tem menos um jogo. 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e 16 pontos. E 10 jogos para os algarvios, 10 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas, e os mesmos, 16 pontos. Por sua vez, o Portimonense segue na 4ª posição, empatada com o Clube de Basquete Caluz, ambas com 9 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas e 14 pontos. Vamos então descer mais um degrau na tabela classificativa, vamos falar da primeira divisão masculina. Vamos começar com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor, que está a fazer uma campanha fantástica, foi até a casa do Clube de Basquete da Chamusca, que era o primeiro classificado, e venceu por 67-82. Na classificação desta série tivemos alteração de líder, sendo que nesta altura estão 3 equipas empatadas com 12 pontos. O Belenenses, o Clube de Basquete da Chamusca e a Associação de Basquete Albicastrense, todas com 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. Seguindo depois, em 4º lugar, o Elétrico, que não está nessa posição porque tem uma falta de comparência. O jogo nos Açores, se bem se lembram, e que lhe retirou um ponto, o que num campeonato tão nivelado como este pode vir a revelar-se decisivo. Posto isto, o Elétrico tem 7 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e uma falta de comparência e 11 pontos. E espero e desejo que a equipa alentejana no campo faça por não precisar desse ponto para atingir a meta desejada, que é a subida de divisão. Passamos agora para a Zona Sul, onde tivemos os seguintes resultados. O Portimonense Sub-23 foi até a casa do Estoril Basket e foi derrotado por 79-67. Por sua vez, o Ginásio Olhanense recebeu e venceu o Scalipos de Setúbal por 92-80. Finalmente, o Clube de Basquete Albufeira recebeu e foi derrotado pelo Carnide Clube por 44-76. Estes resultados todos no fim de semana. Depois, a meio da semana, quarta-feira, mais concretamente, dia 11, o Clube de Basquete Albufeira recebeu o Portimonense Sub-23 e foi novamente vencido pela equipa forasteira por 71-87, afundando ainda mais o CBA na classificação.
Na classificação desta zona, o Ginásio Olhanense segue intratável, invencível, estando, no entanto, a dividir o primeiro lugar com outra equipa algarvia, o Portimonense Sub-23, que tem mais um jogo. 7 jogos, 7 vitórias, 0 derrotas e 14 pontos para os de Olhão, 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e os mesmos 14 pontos para os de Portimão. Em contraponto, temos a situação do CBA, que ainda não conseguiu o sabor da vitória, seguindo em último lugar com 8 jogos, 8 derrotas e 8 pontos. Vamos mudar de género, vamos falar da primeira divisão feminina, onde as nossas representantes não tiveram vida fácil, todas foram derrotadas. Vamos começar com a André Dresden, que foi até a casa do Clube de Basquete Caluz e foi derrotada por 81-77. Por sua vez, a ACD Ferragudo foi até a casa da Sport Algésia da Fundo e foi derrotada por 64-47. Finalmente, o Ginásio Olhanense, previsivelmente, recebeu o Sporting e foi derrotada por 120-49. Nesta série da primeira divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, com um registro imaculado, seguindo com 9 jogos, 9 vitórias e 18 pontos, sendo que a equipa de André Rezende, apesar da derrota, manteve o terceiro lugar, com 9 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas e 15 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo desceu novamente para o quinto lugar, com 9 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas e 14 pontos, a mesma pontuação que o Sport Algésia da Fundo. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que este fim de semana recebeu o líder e pouco podia fazer, como se previa, ainda não se conseguiu estrear nas vitórias, continuando na última posição, 10ª, com 9 jogos, 0 vitórias, 9 derrotas e 9 pontos. No entanto, estou convencido que jogos mais fáceis virão para as jogadoras de Olhão. Vamos baixar mais um degrau, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina e a Série Sul D, onde o Clube Elvense de Natação recebeu e foi derrotado pelos Galitos do Barreiro Sub-23 por 84-51. Por sua vez, a André Dresden teve uma deslocação muito complicada, foi até a casa do Seixal e foi derrotada por 72-55. Finalmente, o Montijo Basket, outra das fortes equipas desta série, recebeu e venceu sem apelo a Associação Juvenil de Estremoz por 91-32. Nesta Série Sul da 2ª Divisão, que é liderada pelo Seixal, que segue isolado no primeiro posto da classificação com 9 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 17 pontos, a equipa do André Dresden, derrotada no Seixal, desceu de 2º para 4º, com 10 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas e 16 pontos, empatada com as equipas do Montijo Basket e Barreirense Sub-23, embora com mais um jogo. Por sua vez, as restantes equipas alentejanas continuam nos mesmos lugares da semana passada. 7º posto para a Associação Juvenil de Estremoz, com 10 jogos, 1 vitória, 9 derrotas e 11 pontos, enquanto o Clube Elvense de Natação segue isolado no último lugar, o 8º, ainda sem vitórias. 9 jogos, 9 derrotas e 9 pontos. Passamos agora para a Zona Sul E, onde os resultados foram os seguintes. Os Gaviões de São Brás receberam e foram derrotados pelo Beja Basket por 24-67. Por sua vez, a ACD Ferragudo recebeu e foi derrotada pelos Tubarões de Quarteira por 22-73. No jogo grande desta jornada, os monjonenses, que eram os primeiros classificados, receberam os segundos classificados, o Ginásio Olhanense Sub-23, e foram derrotados por 66-78. Finalmente, o Atlético de Reguengos recebeu e venceu o Cabo Grândola por 83-76. E depois destes resultados, a classificação ficou assim ordenada. Temos novo líder, o Ginásio Olhanense Sub-23, mercê da sua vitória em casa dos monjonenses, subiu para o primeiro lugar, isolado, com 9 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 17 pontos, enquanto a equipa de Faro ocupa agora o segundo posto, com 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e 15 pontos. Os Tubarões de Quarteira estão agora no terceiro lugar, isolados, com 9 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas e 15 pontos, enquanto nos lugares seguintes temos um duo, o Cabo Grândola e o Beja Basket, que têm 9 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas e 14 pontos. Seguidamente vem o Atlético de Reguengos, com 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e 13 pontos. E, finalmente, a fechar a classificação vem o ACD Ferragudo, com 9 jogos, 1 vitória, 8 derrotas e 10 pontos. E, por fim, os Gaviões de São Brás, com 9 jogos, 0 vitórias, 9 derrotas e 9 pontos.
Para encerrar esta ronda de resultados, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde o nosso representante, o Portimonense, recebeu e venceu o Carnide Clube por 79-26. Na classificação deste campeonato continua no primeiro lugar o Sporting Sub-22, só com vitórias, 9 jogos, 9 vitórias e 18 pontos, enquanto o Portimonense, embora vencendo, manteve a mesma posição, sétima, com 9 jogos, 3 vitórias, 6 derrotas e 12 pontos. Só que agora com os mesmos pontos que o sexto, o Clube Nacional de Natação. Recordo que nesta competição interessa sobretudo ficar nos 6 primeiros para poder continuar a competir. E foram estes os resultados ocorridos na semana passada. E agora, sem mais demoras, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana. Vamos então começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal, que está numa fase descendente, ainda sem vitórias, tem uma oportunidade de ouro de inverter essa tendência. Vai receber o Queluz, que é nono classificado, recordo que o Imortal é 12º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Olhos d'Água, dia 14 de dezembro, pelas 15h30. Por sua vez, na Liga Betclic feminina, o Imortal, fortemente moralizado pelos resultados conseguidos a semana passada, vai até a casa do Basket Barcelos. Recordo que o Basket Barcelos é 7º classificado, enquanto que o Imortal é 8º, e é uma oportunidade muito grande do Imortal começar a escalar lugares. O jogo vai ter lugar na Escola Secundária de Barcelos, dia 15 de 12, pelas 16 horas. Passamos agora para a Pro Liga, onde as nossas duas equipas jogam contra equipas insulares. Isto vai ser a 10ª jornada e o Portimonense, que é 4º classificado, recebe o 6º classificado, o Lusitânia dos Açores, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 14 de dezembro, pelas 18 horas. Por sua vez, o Imortal Sub-23, que é primeiro classificado, tem um jogo muito difícil, vai até a casa do Cabo Madeira, que é 2º classificado. O jogo vai ter lugar no Pavilhão do Cabo Madeira, no Funchal, dia 15 de dezembro, pelas 17h30. Passemos agora para a primeira divisão, começando como normalmente pela parte masculina e pela zona centro-sul, onde o Elétrico de Ponte Soro vai até a casa dos seus vizinhos, a Associação de Basquete Albicastrense, num jogo que vai contra o terceiro contra o quarto, terceiro ABA contra o quarto Elétrico. O jogo vai ter lugar no pavilhão gimnodesportivo da Escola Superior de Educação de Castelo Branco e vai ser dia 14 de dezembro pelas 21 horas. Por sua vez, na Zona Sul, o Ginásio Olhanense recebe o Carnide Clube num jogo que é largamente favorito. Recordo que o Ginásio Olhanense é primeiro lugar, enquanto que o Carnide é o terceiro. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 14 de dezembro, pelas 16h30. Depois, quarta-feira seguinte, o Portimonense Sub-23 recebe o Ginásio Olhanense. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 18 de dezembro, pelas 21h30, e vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipas. Recordo que o Portimonense Sub-23 é segundo, enquanto que o Ginásio é o primeiro, e ainda sem derrotas, embora do meu ponto de vista o Ginásio tenha alguma vantagem neste jogo. Passamos agora para a parte feminina da primeira divisão. Os jogos vão ser os seguintes. Clube de Basquete Queluz, segundo classificado, recebe o 10º classificado, o Ginásio Olhanense, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal de Casal de Câmara, em Sintra, dia 15 de dezembro, pelas 15 horas. Por sua vez, a ACD Ferragudo, que é a 5ª classificada, recebe o primeiro, o Sporting, num jogo muito difícil para a equipa do Algarve. O jogo vai ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 15 de dezembro, pelas 15 horas. Finalmente, a CIMEC, que é 6ª classificada, recebe o 3º classificado, André de Rezende, com o jogo a ter lugar no pavilhão Carlos Alberto de Carvalho, em Oeiras, dia 15 de dezembro, pelas 16h30. Passamos agora para a 2ª Divisão. Vamos começar com a 2ª Divisão masculina, primeira fase Zona Sul D, onde os jogos vão ser os seguintes. Para a 10ª jornada, o 3º classificado, o Barreirense Sub-23, recebe o 8º classificado, o Clube Belvense de Natação, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, dia 14 de dezembro, pelas 15 horas. A Associação Juvenil de Estremoz, 7ª classificada, recebe o 5º classificado, o Real Clube Valcavola. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Estremoz, dia 14 de dezembro, pelas 16 horas. Finalmente, a André de Rezende recebe o Montijo Basket. A André de Rezende, que vai a 4ª classificada, enquanto que o Montijo é o 2º.
O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, dia 15 de dezembro, pelas 16 horas. Passamos agora para a Zona Sul E, quando os jogos vão ser os seguintes. A ACD Ferragudo, 7ª classificada, recebe o 8º classificado, os Gaviões de São Brás. O jogo vai ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 14 de dezembro, pelas 18h30. Este jogo vai ter um aliciante, saber se a ACD consegue a sua segunda vitória ou se finalmente os Gaviões conseguem estrear-se nas vitórias. Continuando, o Ginásio Olhanense Sub-23, novo líder da classificação, recebe o Atlético de Reguengos, que é o 6º classificado. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 14 de dezembro, pelas 18h45. E embora eu gostasse muito de pensar diferente, não acredito muito nas possibilidades do Atlético para este jogo. Vamos ver. Seguindo, Beja Basket recebe os Bonjoanenses. O Beja é 5º classificado, enquanto que os Bonjoanenses são o 2º. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal de Beja, dia 14 de dezembro, pelas 21h30. Finalmente, o Cabo Grândola recebe os Tubarões de Quarteira. Recordo que são duas equipas que estão em luta muito intensa para conseguir o terceiro lugar da classificação. O Cabo Grândola nesta altura é 4º classificado, enquanto que os Tubarões são terceiro. E vai ser um jogo entre os Tubarões e os Javalis. Vamos ver quem é que consegue vencer isto. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Parque Desportivo de Grândola, dia 15 de dezembro, pelas 17 horas. Vamos dar uma vista de olhos agora ao jogo do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul B, onde o Portimonense vai até casa do Gdessa Sub-22, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, dia 15 de dezembro, pelas 11h30. Recordo que o Gdessa é terceiro, enquanto que o Portimonense ocupa o 7º lugar da classificação. Para terminar esta ronda pelos jogos que vão ser efetuados este fim de semana, só nos falta falar da Taça de Portugal masculina, onde se vai disputar a terceira eliminatória da segunda fase, com o Portimonense ainda à prova, e vai a jogo dia 15 de dezembro, pelas 16 horas, no pavilhão desportivo da Boa Vista contra o Iliabo Clube. Se passar esta eliminatória, já sabe que vai ter pela frente o Benfica e, portanto, já sabem, todos estão convocados dia 15 de dezembro para apoiar a equipa algarvia. Vai ser no pavilhão desportivo da Boa Vista e pelas 16 horas. Vamos lá! E é assim, vamos ficar por aqui, com muita pena minha, que estava a gostar bastante de fazer este programa. Quero aproveitar para desejar-vos umas excelentes festas daí que se aproximam. Estou a dizer isto porque as pessoas que me conhecem dizem que eu sou um bocado frio, então quero aproveitar estes últimos programas de 2024 para desejar a todos os meus ouvintes, e não só, toda a gente, umas excelentes festas e um grande 2025. Eu vou ficar por aqui, desejo a todos um excelente fim de semana. Já sabem, divirtam-se e joguem basquete.